Capítulo 2, e nós cremos nesse momento que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Espero que você tenha encontrado. Vamos ler. Nos diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 1 diz: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus dos céus. Amém, e louvado seja o nome do Senhor. A tristeza de Neemias é ocasionada pela notícia que ele recebe no capítulo 1. O contexto aqui é um cenário pós-exílio, pós-babilônico. O povo de Deus tinha sido escravizado dentro de um cativeiro de 70 anos. E quando Nabucodonosor invade o povo, invade Judá, invade ali a nação do povo de Deus, invade Israel para cumprir um propósito de sentença de Deus sobre a nação, sobre a civilização do seu povo, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ao entrar ali em Jerusalém, ele destrói o templo, destrói os muros, destrói os portões, leva os homens escravos, as mulheres, as crianças. Alguma parte do povo de Deus ali fica dispersa em outras regiões. O povo vive um cativeiro tão forte, mas tão agudo, que o cativeiro deixa de ser uma situação social e passa a ser uma situação espiritual, e a alma deles passa a ser assolada ao tal ponto que quando um dos seus algozes pede para que alguém cantasse um canto daqueles que eles cantavam em Sião, eles expressam ali a sua tristeza, dizendo: como é que nós vamos cantar estando nós em terras estranhas? Neemias logo se destaca pelo seu trabalho, pela sua vida social ativa e o seu relacionamento com Deus, e de repente ele consegue se encaixar dentro do palácio ali do rei em Nisã e se torna copeiro. Ao se tornar copeiro do rei, o cativeiro termina, ele permanece ali no palácio sendo copeiro. E o capítulo 1 do seu livro diz que chegam alguns dos seus conterrâneos de Judá, ali onde Neemias estava, e Neemias prontamente vai pedir um relatório. Neemias prontamente agora vai pedir informações sobre a situação que se encontrava o seu povo. Percebam vocês que Neemias está morando no palácio, servindo o rei como copeiro, mas a preocupação de Neemias é: como é que está o nosso povo em Judá? Como é que está o nosso povo? Porque a cidade foi destruída, os muros destruídos, a nossa fé abalada. E agora alguém vai trazer para Neemias um relatório. E dizem para Neemias: olha, as muralhas foram quebradas, os portões foram ateados fogo, está todo mundo triste, todo mundo disperso, está um caos. A nossa civilização, nosso povo está um caos. Ora, por que é que estava um caos? Porque o povo de Deus tinha sido agora manietado
dentro do seu campo da religião. A religião do seu povo estava dissolvida, porque o templo, que era o mais próximo de referência de fé que eles tinham, que é onde Deus, através da Arca da Aliança, manifestava a sua presença, o templo tinha sido destruído, a arca tinha sido roubada, e o povo tinha perdido a sua identidade de fé. Também socialmente, Jerusalém tinha sido destruído, a cidade, no sentido da sua estrutura, estava abalada, o prejuízo era econômico, era político, era religioso. Jerusalém estava um caos. Neemias, ao receber esse relatório, ao receber essas informações, o coração de Neemias começa a sentir aquilo que você agora está sentindo pelo quadro da nossa nação, porque o contexto era de desolação, tudo destruído, tudo parado, e o coração de Neemias agora vai processar a informação de que o cenário era um caos absoluto, ao ponto do sentimento se aflorar no coração de Neemias, chamado tristeza. E uma tristeza tão forte, tão firme, tão compulsiva, tomar conta do coração de Neemias, ao ponto de Neemias não conseguir ocultar no seu coração que ele sentia, a tristeza que estava expressa na alma. De repente vem para o seu semblante, e o rosto, a fisionomia de Neemias agora era de tristeza. Neemias está triste. E por que é que Neemias está triste? Neemias está triste por causa do amor que ele sentia por Jerusalém. Neemias está triste. A tristeza agora toma conta da sua expressão, ao ponto dessa tristeza não poder mais ficar oculta. Tudo isso porque Neemias vivia aquilo que Deus, inspirando o salmista, no Salmo 122, disse no verso 6: orai para que haja paz em Jerusalém. Jerusalém, na qual Neemias orava para que tivesse paz, não tinha paz, tinha guerra, tinha caos, o cenário era de violência. E Neemias agora, por causa desse amor que ele sentia por Jerusalém, esse amor que quando a gente sente se torna uma tristeza, porque o amor vira tristeza quando a gente vê aquilo a quem a gente ama, de repente está destruído, está assolado, e a tristeza é causada pelo amor, porque o amor que a gente sente de vez em quando vai fazer com que o nosso coração fique triste, uma tristeza gerada pelo fato de que aquilo que ele amava estava destruído, estava em caos. E esta sensação nos nossos dias se repete, porque eu consigo sentir a tristeza do povo, das pessoas, a tristeza dos obreiros, a tristeza da igreja, a sua tristeza, por causa do caos, da devastação social, da condição espiritual da nossa nação. E é por causa disso que Deus nos convoca a transformarmos essa tristeza em oração, essa tristeza em intercessão, porque o caos passa, mas o propósito de Deus continua nos nossos corações. E aqui eu tenho algumas lições para compartilhar. Eu queria nessa noite convidar você a aprendermos com a tristeza. A gente já aprendeu com tantas coisas, mas é fato que a tristeza é um sentimento real no nosso coração, ao vermos pessoas morrendo, definhando, sendo contaminadas, contagiadas e morrendo, e a gente olha para todos os lados e não consegue enxergar uma saída. A tristeza é um fato, e Deus quer nos ensinar com ela. E eu queria pensar em algumas lições
com a tristeza nessa noite. Primeira lição com a tristeza. Neemias diz: eu estava triste, peguei vinho, servi ao rei numa taça, depois peguei a outra taça, eu bebi e eu fiquei triste. E o rei disse: por que está triste o teu semblante? Ora, percebam que Neemias está triste, e a tristeza refletia na expressão da sua face. Mais ainda, que acometido dessa tristeza, o coração apertado pela tristeza, a sua face, o seu semblante refletiam aquilo que estava no seu coração. Mas Neemias, diante da tristeza, não deixou de servir ao rei. Aí vai uma lição muito importante. Ainda que triste esteja o seu coração, não permita que a tristeza que está dentro do teu coração lhe atrapalhe nesse momento tão estranho de servir ao rei. Porque estar triste pode ser natural. O que não é natural é deixar a tristeza se apoderar de você, ao ponto de você deixar de servir ao rei. Neemias está triste, mas a tristeza não atrapalha Neemias de servir ao rei. Quer ficar triste? Fica, mas não deixa a tristeza neutralizar tua capacidade de servir. Ainda que triste, não deixe de servir ao rei. A tristeza é um processo natural de sentimentos e sensações que se apossam do coração por causa do caos que está diante dos olhos e dos ouvidos daqueles que amam. Se você ama, de vez em quando esse amor vai virar tristeza, mas pelo amor de Deus, não deixa essa tristeza neutralizar a tua capacidade de servir, ainda que doendo o coração, que apertado, continua servindo ao rei. A gente pode até ficar triste por algum tempo, que a gente não pode deixar é de servir. Continua servindo. Você não pode deixar de servir por causa de coisas tristes que estão acontecendo, porque a tristeza passa, mas a servidão precisa continuar. Neemias não serve baseado no que ele sente baseado no que ele serve. Não deixa o que você sente conduzir o que você faz, porque o que eu faço não pode estar subjugado naquilo que eu sinto. Ainda que sentindo tristeza, sentindo dores, eu decido continuar servindo ao rei. Que a tristeza não abale a sua capacidade, o seu desejo de servir. Sirva ao rei, ainda que dentro da tristeza, porque nesse processo de servir triste, entenda, nesse processo de servir triste, o Espírito Santo vai injetar no teu coração uma alegria, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Neemias está triste, mas decidiu: eu vou servir. Precisamos aprender com a tristeza. Estar triste é normal. O que não é normal é deixar a tristeza me parar. Não dê à tristeza esse poder conduzir o que você sente, e não o que você sente conduzir o que você faz. Todos os grandes homens de sucesso, as grandes mulheres de sucesso na presença de Deus, aprenderam a lidar com a tristeza e não permitir que a tristeza dominasse o nosso roteiro, as nossas habilidades.
A tristeza, ela aperta dentro da gente. Mas sabe o que a gente faz? A gente continua fazendo, ainda que triste. Guarda isso no seu coração. Não deixe essa tristeza dominar o que você faz, mas permita com que você faça, e o que você faz subjugar essa tristeza. Vai fazendo, porque essa tristeza vai passar. Outra lição muito importante com a tristeza é que Neemias estava triste, mas triste enquanto o caos estava do lado de fora. O caos estava em Judá, Jerusalém, tudo destruído, o caos tomando conta. E Neemias dentro do palácio. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Chegam momentos na nossa vida que a única coisa que Deus quer da gente diante do caos é que a gente permaneça dentro do palácio. Eu vou dizer de novo porque você não associou. Fica dentro do palácio, que no momento certo nós vamos sair de dentro do palácio e vamos reverter o caos. Pastor, eu não entendi, vou repetir sem problema. Tem tempo que o tempo é de ficar dentro do palácio, porque enquanto Neemias está dentro do palácio servindo ao rei, Deus está movendo o coração do rei para abençoar Neemias, para quando Neemias sair do palácio, o tempo que ele serviu no palácio, servir de crédito, de credibilidade para o que ele vai fazer lá fora. Neemias, depois que sair do palácio, ele vai fazer uma grande reconstrução em Judá, em Jerusalém. Quando sair do palácio, escuta, servo, serva, tem tempo que é tempo de ficar dentro do palácio. Pega no braço dessa pessoa que está do seu lado em casa, na frente do aparelho assistindo, diga para ela: é tempo de ficar dentro do palácio, adquirindo crédito, experiência, amadurecendo, planejando, buscando ao Senhor, que no tempo de sairmos de dentro dos nossos palácios, vai ser um tempo de restauração, o tempo de confinamento no palácio, de servidão ao rei, dentro do palácio nos prepara para o dia que sairmos dentro do palácio. Estou profetizando sobre a sua vida, é tempo de ficar no palácio, mas quando sair daí, Deus vai te usar para reverter o cenário de caos. Deus está te preparando aí dentro. Ora mais, busca mais, lê mais, se humilha mais, se projeta mais, cresce mais, porque quando você sair daí, não tem nada pro diabo. Deus vai te usar. Neemias está dentro do palácio porque tem tempo de restaurar, tem tempo de reconstruir, mas tem tempo de servir ao rei dentro do palácio. O rei olhou para Neemias servindo, e o rei disse para Neemias, o rei disse para Neemias, Neemias servindo, e o rei disse: por que está triste o teu rosto? Não é isso doença? Escuta, tristeza não é doença. Vou repetir isso aqui para alguém: tristeza não é doença. É natural, tristeza é um processo natural, não é doença. Você está triste, mas não está doente. Tristeza não é doença.
mas pode se transformar. Tristeza não é doença, mas pode virar doença. Sabe quando é que tristeza vira doença? Quando a gente deixa a tristeza neutralizar nossas ações. Aí ela começa a crescer, nos complexar, virar uma paranoia, e daqui a pouco essa tristeza vira uma depressão. Quantas pessoas deixaram a tristeza crescer? Você sabe o que é depressão? É uma tristeza aguda, é uma incapacidade de ser feliz. Tristeza não é doença, mas se você não tratar, se você der força, se você supervalorizá-la, ela pode virar doença. Ele disse: Neemias, tristeza não é doença. Por que está triste o teu rosto? Não é isso, senão tristeza de coração. Aí Neemias vai explicar, vai dizer: eu estou triste, como poderia não estar? Se o sepulcro, a casa dos meus pais, o meu povo foi assolado. E eu acho confrontador, porque o rei vai olhar para Neemias e vai dizer para Neemias: que me pedes agora? Eu gostaria que onde você estiver, você fechasse os seus olhos por algum segundinho. E eu queria fazer nesse momento você entender algumas coisas. Porque o rei disse a Neemias: Neemias, que me pedes agora? Eu não sei, mas quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração onde você estiver. Onde você estiver nos assistindo agora. E ouça a voz de Deus dizendo ao seu coração: o que me pedes agora? Porque o rei olhou para você triste e pensou: quantas pessoas tristes deixariam de me servir? Mas você está triste e está servindo. Aí o rei olha e diz a você: o que me pedes agora? Com a mão no seu coração, os olhos fechados. Senhor Jesus, vais onde eu não posso ir agora. Te revela. Apesar das feridas, apesar das perseguições, eu te chamei. O teu chamado Eu te chamei. não está pautado nos teus sentimentos. Apesar O teu chamado do passado, não existe pelo que você das sente. perseguições, eu te chamei. Que me pedes agora? Eu te chamei. Que me pedes agora? Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Recebe o mover do Espírito Santo onde você estiver nos assistindo agora. Deixa eu te usar para curar. Recebe o mover Deixa do eu te Espírito usar Santo onde você estiver assistindo agora. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Seja tocado agora onde você estiver. Chorar. Que o Espírito Santo lhe dê conforto, Das feridas, consolo, apesar confiança. das tribulações, eu te chamei. Ainda está no controle. Eu te chamei. Que me pedes agora? Apesar do passado, Que me pedes agora? apesar das perseguições, eu te Que me chamei. pedes agora? Eu te chamei. Deixa eu te usar Que me pedes agora? para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo
usar para curar. Que me pedes Deixa agora. te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que me te pedes faz agora. chorar. Eu não te dei. Escuta a voz do Pai dizendo ao seu coração: que me pedes agora? Que me pedes agora? Pai, tem mantimento, tem sustento, tem manutenção, tem o controle, tem. E eu te encherei. Que me pedes agora? Sei se você está sentindo, se você está entendendo o Espírito mover dentro de você, dizendo: calma, o Rei tem tudo o que você precisa para curar. Deixa te usar para salvar. Agora olhe para cá. Eu te uso, eu cuido. O Rei diz: o que me pedes agora? Te faz chorar. E, obreiro Carlinhos, quantos de nós teríamos uma lista, né, de coisas para apresentar para Deus num momento desse, né? Deus dizer: o que me pedes agora? Tanta coisa que a gente precisa. E talvez esse seja um dos nossos grandes erros, exatamente ter uma lista do que a gente precisa. O Rei olha para Neemias e diz: o que me pedes agora? E eu teria uma relação de coisas para apresentar ao Rei agora, dizendo: estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso. Mas o que eu acho lindo diante de tudo isso é porque Neemias, quando ele diz: e o Rei me disse, o que me pedes agora? Aí tem uma coisa aí dentro que mexe comigo. É Neemias dizendo assim: e eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor. Porque, escuta isso, é perigoso tomar decisões no momento de tristeza, porque a tristeza pode influenciar no meu pedido. Então, quando eu estou triste, a melhor coisa de se fazer é orar ao Senhor. Não entendi, pastor, vou te explicar. Escuta isso aqui. Quantas pessoas destruíram seu casamento porque tomaram decisões erradas no momento de tristeza, porque a tristeza influencia nas decisões. Quantas pessoas perderam seu noivado por causa de decisões que tomaram no momento de tristeza. Escuta o conselho do homem de Deus: é perigoso tomar decisões no momento de tristeza. Está triste? Vá orar. Não tome decisões. Não tome decisões em momento de tristeza, porque a tristeza influencia a decisão que eu tomo. Pessoas talentosas e cheias de potencial que pararam no meio da sua vida, do seu ministério, dos seus negócios, da sua carreira. Por quê? Porque tomaram decisões erradas em momento de tristeza. Eu acho fascinante, porque Neemias disse: e eu orei ao Senhor, porque quando triste eu oro feliz, o Pai me responde. Vou dizer de novo: quando triste que estou, eu decido orar, feliz fica o Pai que me dá o discernimento e a decisão certa que eu devo tomar, porque o Pai orienta a decisão de quem ora. Se você tem vida de oração, você sempre decidirá para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem das pessoas, porque Deus ensina a decidir aqueles que oram. Ainda que triste, vai orar, porque quando você ora, Deus nos orienta sobre a decisão certa, sábia, madura e prudente que devemos tomar. Aí, maestrão, Neemias disse: eu orei ao Senhor, porque a tristeza que eu sinto não bloqueia o meu relacionamento com Deus. Parece que eu vejo Neemias dizendo ao rei: daqui a pouco eu respondo. Vai para onde, Neemias? Para o quarto. Vai fazer o que, Neemias? Dobrar o joelho e orar.
Parece que eu vejo Neemias olhando para o rei dizendo: me dá alguns minutinhos, porque eu não tenho resposta, o que eu tenho é tristeza. E a resposta na tristeza influencia o propósito da felicidade. Então eu vou para o meu quarto orar, porque quando eu entro para o meu quarto, que eu fecho a porta dele, que eu oro, a porta do quarto está fechada, mas o céu está aberto. Porque quem fecha a porta do quarto para orar, abre a porta do céu para receber. Eu vou dizer de novo: quem fecha a porta do quarto para orar, abre a porta do céu para receber. Neemias orou, assim como nós estamos fazendo, orando, e Deus trouxe respostas para Neemias. E o desfecho disso a gente já conhece bem. Neemias volta e responde ao rei e diz: eu preciso de cartas para o senhor me enviar, e preciso de recurso, preciso de autoridade